Amém, meus irmãos? Todos já se apresentaram. Bom, para que possamos aí cada um conhecer um ao outro. Alguns irmãos estão ausentes, tá bom? Mas tem mais pessoas aí também. Tem nossa irmã Jéssica, Wanderson, de lá da Missão Efraim, lá de Itaquá, tá bom? Também está conosco, fazendo este curso. Tem a Damares, Aguinaldo, que congrega o nosso irmão, tá? Também ali da Jesus Cristo é Vida, tá? Tem o Everton, o pastor Plínio, né? Tem o Rodrigo, o Júlio, o Manuel. Alguns irmãos estão ausentes por conta do trabalho, tá bom? Graças a Deus aí tivemos um número bom, tá? E eu creio aí, para a glória do Senhor, que vocês irão aprender aí com a palavra de Deus. A nossa primeira matéria é a matéria de bibliologia. Vocês podem abrir a apostila de vocês, tá? Eu coloquei no grupo, irmãos, essa folha. Isso aqui foi que eu acrescentei. Foi me dado toda a liberdade pelo reitor da escola de eu acrescentar algo. Se você não imprimiu, é só entrar aí no grupo e abrir o PDF aí, tá bom? Para você acompanhar, tá bom? É coisas que eu coloquei para agregar aí acerca do conhecimento, tá? Bibliologia é a nossa primeira matéria deste curso, que tem 22 matérias, irmãos. É um curso totalmente completo, tá? São 22 matérias, tá? Eu fiz 4 faculdades, estou na 5ª, e eu nunca peguei uma escola que apresentasse presbítero Rony. 22 matérias. Então é um curso bem completo, tá? Bem completo. Vai trazer, como eu disse, bastante enriquecimento para o ministério de vocês, tá? E a primeira matéria aí é a bibliologia, né? Então nós vamos estudar acerca da Bíblia Sagrada, tá? É a matéria que nós vamos estudar, a palavra de Deus, né? Muitas questões nós vamos abordar aí, como eu disse, até mesmo para tirar a tua dúvida, para que você, numa casualidade, venha trazer uma resposta até mesmo adequada para alguém, né? Para alguém na rua, né? Às vezes você confia na Bíblia, mas sempre vai ter alguém, aquela pessoa que nega. Por mais que você tenha ela como sua regra de fé e prática, você sempre vai abordar alguém que vai questionar a Bíblia. A Bíblia, ela é o livro mais debatido na história, só para você ter ciência disso. Aí você fala, mas ela não é a Bíblia Sagrada, não é a palavra de Deus? É o livro mais estudado, debatido na história que você pode ver, para você ver como que é a Bíblia, né? Pessoas, até nos dias de hoje, estudam ela para ver se acham erro, se acham uma falha, né? Hoje nós ouvimos aí algumas pessoas dizer que a Bíblia tem que ser atualizada, né? Porque ela é muito, a Bíblia, a palavra de Deus ali tá, não significa isso, não quer dizer. Então você vê que a coisa está tão séria que ele quer até mesmo atualizar a palavra de Deus. E Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, né? E a Bíblia, ela é o livro mais debatido, estudado, criticado na história, para você ver como que é a palavra de Deus, tá bom? Então é o assunto que nós vamos abordar acerca aqui, é a bibliologia. Eu coloquei aqui na introdução. No Brasil, com o avanço do liberalismo teológico em faculdades, seminários, outrora ortodoxo, a doutrina da Bíblia nunca se fez tão necessária, pois são poucos os teólogos que não mais a defendem como a palavra de Deus inspirada e inerrante. Então faz necessário o estudo da palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo tempos, né, onde heresias têm entrado dentro da igreja, tem distorcido a palavra de Deus. Tem igreja hoje que o pecado não é levado a sério, a palavra de Deus não é levada a sério. Tem igrejas hoje que você não entra nem com a Bíblia Sagrada. Eu conheço denominações, Leide, que você não entra, mas nem com a Bíblia. Eles não permitem você cultuar com a Bíblia na mão.
sabe? Você tem que aceitar aquilo que eles falam no decorrer da ministração, no decorrer do culto. Hoje você não pode abrir a Bíblia e confirmar se aquilo realmente está na palavra de Deus ou não, né? Então nós estamos vivendo tempos, irmão, que se faz necessário o estudo, o aprofundamento da palavra de Deus, né? Por isso que hoje existem muitas pessoas sendo enganadas, né? Falsos mestres, falsos doutores, né? Pessoas aí caindo na cilada desses homens maléficos, usando a palavra de Deus para extorquir, né? Tirar dinheiro do povo, né? Falar coisas bonitas, mas que não está na Bíblia, não está na palavra de Deus. Eu já ouvi muita coisa bonita, mas quando você vai na palavra, vai na Bíblia, aquele versículo não existe. Aquela palavra não existe. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Onde é que está na Bíblia? Existe esse versículo? Não existe. É linguajar do homem. É o homem que fala. Então tem coisas que, por mais que pareça bonito, nós temos que confrontar se realmente ela está na palavra de Deus. Por isso faz necessário, né, hoje, né, se faz tão necessário nós aprendermos acerca da palavra. A única que vai nos dar garantia é a Bíblia, é a palavra de Deus. Está na Bíblia, é de Deus, né? Você tem todo o direito, né, de você chegar, o pregador está ali, está pregando, e você está com a Bíblia aberta. Opa, deixa eu ver se está na Bíblia, se condiz com a Bíblia, se realmente é o que a palavra de Deus está dizendo, porque hoje nós estamos vivendo tempos muito difíceis, como eu disse, heresias têm entrado na igreja, nós vemos aí esse tal de coach invadindo aí as igrejas, né? Você vê aí, você pega aí pessoas aí trazendo mensagens, mas não é bíblica, não tem fundamento bíblico, não tem base bíblica. É pregação de iPhone, é pregação de presente. Aí a pessoa usa o iPhone, usa o presente, usa a roupa, trazendo como simbologia a palavra de Deus. Mas se nós formos olhar, não tem uma base bíblica na pregação desta pessoa. E hoje, irmãos, essas pessoas têm tomado contas de algumas igrejas que têm dado esse liberalismo nos dias de hoje, né? Tem colocado pessoas como essas no púlpito, onde o púlpito é sagrado, né? Para trazer mensagens que não é cristocêntrica, não tem base bíblica, não tem fundamento, né? Para levantar o teu ego, o teu autoestima. Mas e a palavra de Deus, né? Aonde está a veracidade da palavra de Deus, né? A Bíblia, ela é autêntica. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Se tem um livro que é capaz de transformar a vida do ser humano, é a palavra de Deus. Quantas pessoas foram alcançadas pela palavra? Quantas pessoas foram transformadas pela palavra, né? Então essa é uma das autenticidades que mostram que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? É a revelação de Deus ao ser humano, à raça humana, né? É Deus se comunicando com a tua criação, né? A Bíblia é sagrada. Então é onde nós vamos estudar. Então faz necessário o estudo da palavra. O obreiro, ele tem que se aprofundar acerca do conhecimento da palavra, porque só assim o seu ministério vai crescer, a tua chamada vai crescer, você vai conseguir fazer algo na casa do Senhor, na obra do Senhor, com mais excelência. Por quê? Porque você tem o pleno conhecimento acerca da palavra de Deus. Então o conhecimento, ele vai te agregar tudo isso no teu ministério, tá? Apesar da sua antiguidade, a Bíblia é tão atual como foi nos dias de Moisés, Jeremias e Paulo. Ela dá testemunho acerca de Cristo e testifica que ele é de fato o Filho de Deus. Então a Bíblia é o livro mais antigo do mundo e o livro mais vendido do mundo, né? Meu professor fala assim que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã, porque a Bíblia, ela fala do passado, do presente e do futuro.
né? Coisa que o jornal não sabe o que vai acontecer, a Bíblia já está dizendo o que vai acontecer lá no final dos tempos. Então ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Por mais anos que ela tenha, por mais antigo que seja, ela não perde a tua essência, ela não perde o teu valor, ela não perde a divindade, né? Ela ainda permanece a palavra de Deus, ela ainda transforma a vida, ela cura, né? Ela tem o poder de resgatar o homem do montouro, né? do lamaçal do pecado e transformar a vida daquela pessoa. Só a palavra de Deus, ela pode fazer isso na vida do ser humano. Que outro livro você viu falar que mudou a vida de alguém? Ele pode até levantar o teu autoestima, isso aí é verdade. Pode até tocar o teu coração, te alegrar por algum momento, sabe, te despertar de alguma coisa, mas o poder de transformar, só a Bíblia tem. O poder de levar a vida eterna, o único livro que vai te levar para a vida eterna, para a morada de Deus, é a Bíblia. Ela é o caminho, o meu e o teu caminho. Nenhum outro livro pode nos guiar acerca da eternidade, se não for pela palavra de Deus. Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela é o alimento para mim e para a tua vida. No momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de dor, no momento de luto, no momento de enfermidade, a Bíblia, ela tem resposta, a palavra para todo momento da tua vida. Essa é a palavra de Deus, né? Então, por mais antiga que ela seja, por mais debatida que ela seja, a Bíblia até hoje ela não perdeu a sua essência, ela não perdeu o seu valor. Porque quando se trata, se fala da Bíblia, você vê que há um temor, não é verdade? Há um temor quando se fala da Bíblia, né? Às vezes a pessoa nem é cristã, não serve nenhuma religião, né? Mas muitas das vezes ela vai falar algo, ela vai citar um versículo da Bíblia Sagrada. Você vê o poder que a Bíblia ela tem, que ela traz na vida do ser humano, da raça humana, né? Ela traz isso, mesmo ela não servindo, não seguindo uma religião, mas muitas das vezes ela vai abordar um assunto, né? Eu estava até na casa do presbítero Eduardo agora, e eu estava falando com o pai dele, e ele citou um versículo de Jó. Aí eu falei, Eduardo, ele tem Bíblia, ele sabe de Bíblia. Citou um versículo, enquanto há vida, ainda há esperança, né? É a palavra de Deus. Ele vem trazendo de esperança. O que dá esperança? É a palavra, né? É a palavra. Isso aqui é a nossa esperança para herdar a vida eterna, para ir morar no céu. Nós sabemos que através da Bíblia nós temos uma morada, nós temos um lugar, tem algo preparado para mim, para a tua vida. E como é que você sabe? Porque a Bíblia nos diz. Está na Bíblia, está registrado, é a palavra de Deus. Deus não mente, Deus não é homem para que minta, né? Então nós acreditamos porque é a palavra de Deus, né? Então nós vamos abordar acerca da bibliologia, tá bom? Nós vamos estudar aí. A Bíblia é um dos livros mais antigos, agora da apostila, tá? Mais antigos já conhecido pela humanidade e sem dúvida o mais curioso. Mesmo tendo vários séculos, o conteúdo informativo da Bíblia em sua forma atual é o mesmo das primeiras cópias escritas em hebraico, aramaico e grego. Sabemos o quanto é difícil manter a originalidade de um livro após sucessivas edições revisadas. Por exemplo, a obra Os Lusíadas de Camões, historicamente muito mais jovem que a Bíblia, já sofreu tantas alterações em seu conteúdo que o contexto atual pouco tem a ver com o manuscrito original. Então, se nós pegar a obra de Camões, o livro que está dizendo aqui, ela já passou por tantas alterações, que se você pegar o original, com o de hoje, não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver, o significado mudou, a essência mudou, né? A originalidade mudou. Não é mais a mesma coisa. Se você comparar de um para o outro, você vai olhar e falar, mas não tem nada a ver com o que o autor disse na primeira edição com essa edição que está hoje.
né? E a Bíblia não. A Bíblia ela continua a mesma, ela é inalterável, né? Ai daquele que tirar ou acrescentar uma dessas palavras, né? A Bíblia ela já foi dada ali o selo, né? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos acrescentar e nem tirar algo da Bíblia, porque o que nos está relatado é o suficiente para que eu e você venhamos herdar a vida eterna. Crer naquilo que está escrito. Não precisa o homem atualizar, não precisa o homem acrescentar algo, né? Porque o que está aqui é o suficiente para o ser humano ser alcançado e ser salvo pela palavra de Deus, né? Então nós vemos que a Bíblia ela permanece inalterável. Inalterável. Muita gente já tentou, irmão, né, mudar a Bíblia. Talvez você não tenha esse conhecimento, né, acerca disso, mas a Bíblia é um livro muito debatido, de pessoas querendo mudar, querendo alterar, né, por conta da palavra. Que esse versículo aqui, eu acho que podia ser dessa maneira, aqui podia ser dessa, essa palavra não quer dizer isso. Como eu já ouvi isso no decorrer dos meus estudos, né? O ser humano querendo mudar, alterar, né? Tirar, acrescentar. Você vai em algumas denominações que tem um livro de fulano, de ciclano, não lê a Bíblia, é um livro, né? Você pega aí, né? Por quê? Porque não quer seguir a Bíblia, não quer seguir a palavra, né? Quer seguir aquilo que é melhor para a vida dele. Mas a Bíblia ela permanece inalterável, inalterável. Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas a tua palavra ela não vai passar. Pode se levantar o homem, podem se levantar contra a Bíblia, mas aquilo que Jesus determinou, o homem não pode mudar ou alterar a tua palavra, né? Você vê hoje igrejas sofrendo, né? Você vê aí a luta que as igrejas estão tendo acerca do liberalismo no mundo. Hoje, se o cristão ele for abordar, você pega uma pessoa, um homossexualismo, se ele vir da palavra, ele pode ser até preso, pode ser aí processado por conta de defender a tua fé cristã, né? Hoje, como o cristão está sendo perseguido, você fala que é cristão numa empresa, né, no serviço, você é perseguido. Eu mesmo já passei por situações no serviço, né, de ter pessoas ali e me falar, ai, lá vem por conta de nós sermos cristãos, né? E você vai falar, muitas das vezes eu vou para um lado, porque se for falar a pessoa não vai gostar, mas a Bíblia, irmão, ela é o único caminho que vai nos levar para a eternidade, tá bom? Então a Bíblia, ela permanece fiel, inalterável, né? Por mais que o homem se levante, por mais que o homem tente alterar, mas Jesus ele confirmou dizendo que a palavra dele até os últimos dias serão e permanecerão a mesma, a mesma. O homem não vai ter, por mais que ele tente, se levante, ele não vai ter poder, né, de alterar a palavra, a Bíblia Sagrada. Deus abençoe, amém? Vamos lá, irmãos, por que o nome Bíblia Sagrada? Alguém sabe me dizer? Tem esse nome na Bíblia? Alguém sabe? Não tem, né? Aí você fala, mas pastor, por que Bíblia Sagrada? Né? O significado da palavra grega Bíblia, no originário do grego, o termo Bíblia significa livro ou coleção de pequenos livros, tá bom? Por ela conter aí, como nós vimos aí, 66 livros, né? Então a palavra Bíblia, ela significa ou rolos, ou, né, pequenos livros, tá bom? Coleção de pequenos livros. Por isso que dá o nome de Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus, tá bom? Mas você não vai achar esse nome se você for ler a palavra, né? Você não vai achar. O nome Bíblia é porque aí é conjunto de pequenos livros. Sagrada, como eu disse, porque é a palavra de Deus, tá? Atribui-se a João Cristóvão a disseminação do uso desse vocábulo para se referir à palavra de Deus. No Ocidente,
A palavra em questão foi introduzida por Jerônimo, tradutor da Vulgata, o qual costumeiramente chamava o Sagrado Livro de Biblioteca Divina. A palavra Bíblia é o plural de biblos. O grego assim chamavam os rolos nos quais escreviam as suas obras, numa referência ao centro tradutor desse material, a cidade de Biblos. No Antigo Testamento, a cidade geral, localizada na costa mediterrânea, ocupada hoje pelo Líbano. Então, Biblos era o nome de uma cidade, como nós estamos vendo aqui, tá bom? E ali é onde eram fabricados os pergaminhos, por isso que foi dado esse nome aí, então, de pequenos livros, tá bom? Desde João Cristóvão e Jerônimo, os livros do Antigo Testamento passaram a ser universalmente conhecidos como a Bíblia, no qual os judeus e cristãos baseiam a sua fé. Os primeiros, que é os judeus, reconhecem apenas a primeira parte da Escritura, o Antigo Testamento, tá bom? Os segundos, que é o cristão, consideram tanto a primeira parte quanto a segunda parte como a palavra inspirada, inerrante e infalível de Deus, né? Então nós cristãos, nós temos aí o Antigo e o Novo Testamento. Nós cremos aí, né, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas os judeus, né, que não ainda processaram a tua fé em Cristo, né, eles têm aí somente o Antigo Testamento, porque até hoje ele aguarda o Messias, espera o Messias, né? Então, para eles aí a regra deles aqui de fé e prática é o Antigo Testamento. Nós, cristãos, já temos aí tanto o Antigo como o Novo Testamento, como inerrante e infalível a palavra de Deus, tá? A Bíblia e a sua importância, a importância das Escrituras. Por que a Bíblia é importante na vida do ser humano, na vida da raça humana, né? Então nós vamos procurar aí ver a importância, né? O ser humano, ele consegue viver sem a palavra de Deus, né? Qual é a importância da Bíblia na vida de alguém, né? Então nós vamos ver aí, tá? A existência das Escrituras só podem ser aceita e a sua mensagem assimilada na medida da nossa compreensão e da necessidade da revelação de Deus, isto é, a Bíblia Sagrada é o livro, o registro da revelação especial de Deus. Tudo quanto o homem necessita saber de Deus e do seu propósito redentor para com a humanidade caída, ele encontrará nas Escrituras Sagradas. Então, tudo que você precisar para saber acerca de Deus, né, você só vai encontrar na Bíblia. Você não vai conhecer Deus de outra forma se não for pela palavra, se não for pela Bíblia, né? Deus, ele se deu a conhecer através da tua criação. Nós conhecemos Deus através da criação. Só olhar para a criação, para tudo que ele fez, né, é uma maneira de Deus se deu a conhecer a humanidade. E outra é pela palavra. Ninguém conhece Deus, irmão, pela palavra. Se você não lê a Bíblia, né, você não tem como dizer que conhece Deus. Você só dá a conhecer a Deus pela palavra, é lendo a palavra, praticando a palavra. Essa é uma das maneiras de você conhecer a Deus, porque você vai conhecer o plano, o propósito, o que Deus tem para a tua vida, né, as promessas de Deus na tua vida, né, de confiar em Deus. Como é que eu vou confiar em Deus se eu não conheço Deus? Se eu não conheço a palavra de Deus, né? Então nós só vamos ter esse conhecimento quando nós começarmos a praticar a leitura da palavra de Deus. Tem pessoas que falam, eu conheço Deus, mas nunca leu a Bíblia, não abre a Bíblia, né? Nunca pegou um momento para ler, meditar na Bíblia Sagrada, né? Então não tem como você conhecer Deus se você não ler, não buscar, né, não se achegar a Ele. Então uma das maneiras de nós conhecermos a Deus, né, o teu plano, o que Ele tem preparado para nós, é na Bíblia Sagrada,
você falar, Deus tem algo preparado para mim? A Bíblia vai ter todas as respostas. Né? Qual é o plano de Deus para a humanidade, para a minha vida? O que Deus tem reservado? Tudo isso nós vamos encontrar na palavra de Deus. Então a importância das Escrituras, primeiro, é para você conhecer Deus. Você só conhece Deus quando você conhece as Escrituras Sagradas. Se você não ler, irmão, me desculpa, você nunca vai conhecer a Deus. Jó achava que conhecia, e Jó tinha muito. Mas ele diz que só ouviu falar de Deus, mas agora os meus olhos o contemplam. Não é? Então, se você olhar a vida, a história de Jó, Jó sacrificava ao Senhor. Jó temia ao Senhor. Né? O próprio Deus vai fazer referências de Jó, dizendo: homem reto, sincero, temente e desvia-se do mal. Né? Quem olhava nessas características de Jó vai dizer: é crente, é temente, né? Segue segundo a palavra de Deus. Mas Jó, num determinado momento, ele vai dizer ali naquele momento da vida dele que ele só ouvia, ele só conhecia Deus pelo ouvir. Mas agora ele vai dizer: mas agora os meus olhos o contemplam. Então a importância das Escrituras, primeiro, é você conhecer a Deus. Você só vai conhecer a Deus a partir do momento que você começar a praticar a leitura. Seus olhos vão se abrir, a tua mente vai se abrir. E aí você vai ter o conhecimento acerca de Deus. Né? Se nós pegarmos do Antigo Testamento, né, até o livro do Apocalipse, nós vamos ver Deus sempre falando com a humanidade, se revelando, presbítero Rony, a humanidade. Deus se dando a conhecer, né? Deus querendo uma aproximação. O homem pecou, mas Deus nunca abriu mão do ser humano. Deus nunca rejeitou o homem, muito pelo contrário. Deus já tinha um plano ali para, resgatar ali o homem do pecado, do erro, né? Então nós vamos ver ali, desde o começo até o final, Deus sempre criando maneiras, né, de falar com o ser humano, de trazer o ser humano, de mostrar o seu amor para o ser humano. Então é Deus se dando a conhecer, tá bom? A segunda importância da Escritura, por causa da queda do homem. Se não fosse a Bíblia, a palavra de Deus, irmãos, o homem jamais teria esse acesso, né, de se aproximar a Deus, né, de poder ter esse momento com Deus. A queda trouxe uma divisão entre a sua criação e Deus, né? Mas a palavra de Deus, né, veio para aproximar o homem do seu Criador, a criação do seu Criador. Então o que nos traz, né, embora Cristo ele pagou o preço, ele abriu o caminho, mas se você não tiver a palavra, é a palavra que vai te manter, é a palavra que vai te sustentar, é a Bíblia que vai te dar o alimento, te dar o refrigério. E se nós não tivermos isso, né, a Bíblia, a palavra, para nos trazer esse refrigério, para nos trazer esse conforto, nós nos distanciamos. Então a importância da palavra é por causa da queda. A queda do homem tolheu não só a sua liberdade de escolher e fazer o que é bom. A queda inibiu a capacidade criadora do homem, bem como a sua capacidade de assimilação da revelação de Deus dentro dos moldes até então conhecidos. Então só a palavra é que vai resgatar isso da vida do ser humano, de você se dar a conhecer os planos de Deus, né? De você entender o que Deus tem para você, o plano de Deus para a tua vida, para a humanidade. Como é que você vai saber disso? Através da palavra de Deus. Como é que você sabe que o caminho é a eternidade? Porque a palavra de Deus diz que é ou não é verdade? Jesus disse que foi preparar o caminho, né? E como é que nós sabemos, damos a conhecer? Através da palavra, ou seja, nem tudo está perdido. Por mais que o pecado entrou, a palavra de Deus, ela nos afirma, né, que se nós seguirmos, andarmos como diz a Escritura, nós herdaremos a vida eterna.
né? Então o ser humano, a palavra de Deus, né, ela torna a dar novamente a revelação de Deus, porque a palavra, ela é a revelação de Deus, porque até então Deus dava a conhecer pelo homem através do Espírito. Deus falava com Adão do Espírito, tá? Deus falava com Adão no Espírito, tá? Muita gente fala, pastor, mas Deus não descia no Éden? Deus fala, Deus é Espírito. A Bíblia diz que homem algum viu Deus, jamais viu Deus. O próprio Jesus vai dizer que ninguém nunca viu Deus, a não ser o Filho. Aí você me pergunta, mas Adão viu Deus? Não, não viu. Mas Deus não descia no Éden? Deus falava com Adão no Espírito. Tá? Deus falava com Adão no Espírito. Isso é teologia, onde você vai aprender. Né? Porque às vezes você acha que Deus descia lá, passeava com Adão via Deus. Não existe. Deus falava com Adão no Espírito. Você já viu Deus? E como é que você ouve a voz de Deus? Não é verdade? Mas você viu Deus alguma vez? E como é que você sabe que é a voz de Deus? Porque Deus vai falar com você no Espírito. Era a mesma coisa com Adão, tá? Então Deus dava ali a conhecer, a revelação, falava com Adão através do Espírito. E Deus hoje nos deu a conhecer através da sua palavra. Deus mostrando tudo que tem para a humanidade, o plano da humanidade, através da tua palavra. Então a importância da Escritura também se dá por causa da queda do homem. Segundo, por causa do amor de Deus. É difícil compreender como Deus, podendo viver sem o homem, criou meios verdadeiros de laços de amor. Oséias 11:4, através dos quais traz o homem de volta à sua presença, como lhe fosse impossível viver sem a companhia e a amizade do homem. Deus precisava do ser humano? Talvez alguém fale assim, Deus criou o homem porque se sentiu vazio, se sentiu só. Não, é o amor de Deus. Deus nos criou a nossa imagem e a nossa semelhança. Foi por amor, tudo que Deus fez aqui foi por amor, né? Foi para que nós refletisse a glória de Deus. Adão, antes do pecado, ele refletia a glória de Deus, né? Então tudo que aconteceu aqui foi por causa do amor. Deus, por que Deus vai resgatar o homem? Foi dó? Não, é o amor de Deus para com o homem. Quantas falhas nós já temos diante de Deus? Quantas vezes nós erramos na presença, nos caminhos do Senhor? E observe que Deus nunca abriu mão de você. Deus nunca virou as costas para mim e para você. É porque nós merecemos? Não, é por causa do seu amor. Então a palavra, né, não é por causa do amor. Então nós vemos aqui que a importância das Escrituras, Deus se dá a conhecer, Deus dá a palavra por causa do amor, porque através da palavra Ele consegue resgatar o homem, através da palavra Ele consegue transformar a vida do homem, através da palavra Ele consegue ali colocar o teu espírito, convencer o homem do pecado, né, para que o Espírito Santo venha fazer morada na minha e na tua vida. Então você vê o poder transformador da palavra de Deus, tá bom? Outro, 3, por causa da igreja. Uma vez que as Escrituras nos foram dadas como proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Como compreender a igreja caso as Escrituras não existissem? A igreja, sua organização, seu governo e seu serviço seriam simplesmente inconcebíveis caso a Bíblia não existisse. O futuro da igreja na terra é determinado por aquilo que ela crê acerca do que a Bíblia diz, né? O que seria da igreja sem a Bíblia? Se não tivesse a palavra de Deus no meio da igreja, ela seria como qualquer outra coisa, qualquer instituição.
né? Ela não teria esse poder. Você não sentiria a presença de Deus como nós sentimos. As pessoas não seriam batizadas como nós vimos. Não haveria derramamento dos dons espirituais no corpo da igreja. Como isso acontece? Por causa da palavra de Deus. Aonde tem a palavra, tem a presença. Aonde é citada a palavra, Jesus disse: onde houver 2, 3 reunidos falando do meu nome, Jesus está dizendo, falando do quê? Da palavra. Ali estarei presente, né? O que seria da igreja? Tira a palavra de Deus da igreja, ela perde a essência, não é verdade? Ela perde o sentido, porque a igreja tem uma finalidade, tem um propósito. Jesus não instituiu a igreja na terra simplesmente para mostrar, não, ali tem um propósito. A igreja tem um propósito, tem uma finalidade. Nós vamos estudar isso em eclesiologia, tá? Mas tem um propósito, tem uma finalidade. Agora, o que seria da igreja sem a palavra? O que seria da tua vida sem a palavra de Deus? Quantas das vezes você está angustiado, você está triste, né? Você está com aquela coisa, sabe, aquele vazio no espírito. O que é que você faz? Você pega a palavra, porque você sabe que ela vai ter um refrigério, ela vai te consolar, ela vai te confortar. O que é a mesma coisa a igreja. O que seria da igreja sem a palavra de Deus? O que seria? Seria um culto frio, sem movimento do Espírito Santo, sem o agir do Espírito Santo. Você entraria dentro da igreja, sairia da mesma maneira que entrou. Mas por causa da palavra, você entra triste. Mas quando você ouve a palavra, você assiste o culto, né, há algo transformador na tua vida. Aquilo te conforta, te alivia. Aquilo ali transforma a tua vida, alegra o teu espírito. Você sai de uma forma diferente, dizendo: a palavra falou comigo, o louvor falou comigo, o culto falou comigo. Por causa do poder transformador da palavra de Deus, né? E por causa do cristão individualmente, tá? A regra cristã do certo e do errado é a palavra de Deus. Os escritores do Antigo e Novo Testamento, tudo que os profetas, os homens santos da antiguidade escreveram, quando movido pelo Espírito Santo, né? Você não pode conhecer a Bíblia toda. Talvez você fale: pastor, eu nunca li a Bíblia. Quem já leu a Bíblia toda? Você nunca leu toda, mas você, por causa da palavra, você sabe o que é certo e o que é errado, não sabe? Você sabe aquilo que Deus condena e aquilo que Deus não condena, não é verdade? Você sabe o que agrada e o que não agrada a Deus. Então a Bíblia, né, ela é a regra cristã do certo e do errado. Você, por mais que você não tenha lido ela toda, mas se alguém chegar para você, essa tá no grupo, tá no celular, tá? No grupo de teologia, não tá no grupo, tá? Então, por mais que você não tenha lido, mas se alguém chegar em você e falar acerca de algo, você vai dizer: não, isso eu não posso. Isso aí, a Bíblia condena, a palavra de Deus condena. Isso não é certo. Então a Bíblia, ela é a regra do certo e do errado. Por mais que você não conheça, nunca estudou, nunca leu ela toda, mas você sabe o que é certo ou errado. A Bíblia está lá dizendo: não matarás. Por que você não vai matar? Porque a palavra de Deus está dizendo, não é verdade? Não furtarás. Você sabe que Deus abomina, Deus condena, não é verdade? Não adulterarás. Você vai pegando ali os 10 mandamentos, né? Todos conhecem os 10 mandamentos. Você já viu isso? Que interessante? Se você perguntar para qualquer cristão que tenha uma idade suficiente, né, você falar dos 10 mandamentos, ele sabe acerca dos 10 mandamentos, né? Então você sabe ali aquilo que é certo, o que é errado, né? O que Deus condena e o que Deus não condena. Então a Bíblia é importante por causa por causa da necessidade espiritual do homem. Quando tentado pelo diabo,
Cristo calou-lhe a voz, citando Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4, tá? Examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João 5:34. Que outro livro é capaz de proporcionar ao ser humano a vida eterna? Timóteo dele é categórico em dizer: a Bíblia é uma janela na prisão deste mundo, através da qual podemos olhar para a eternidade, né? Então a Bíblia é importante também por causa da necessidade espiritual. Por quê? Porque ela é sagrada, é a palavra de Deus, é o alimento, é ela que vai alimentar o teu espírito, a tua alma, né? No momento que você abre a Bíblia, você começa a ler, ela te conforta, ela te alivia, né? Você pode ver que há algo diferente. Não é como você ler um livro qualquer. Você lê um livro qualquer, você entende a história, você entende o que aquele escritor está dizendo, mas quando você lê a Bíblia é diferente, né? Ela toca em você de uma maneira, né, que muda a tua vida, transforma a tua vida. Bom, então a importância das Escrituras. Por milênio, Deus se revelou ao homem através das suas obras, né? A criação, como nós fizemos aí, Romanos 1:20, Salmos 19:106. Porém, segundo o seu propósito, chegou o tempo em que ele desejava alcançar o homem com uma revelação maior, o que fez de forma dupla, né? Então Deus, ele veio aqui através da palavra escrita, a Bíblia Sagrada, né? Então Deus se dando a conhecer através da sua palavra, né? Nós sabemos que antigamente não existia, né, a escrita, né? Mas como é que se passava o conhecimento acerca de Deus? Pela palavra oral, né? Nós sabemos aí que era passado de geração em geração. Os pais sentavam com os filhos no momento da refeição e ali eram passadas promessas. Meu pai dizia, né? Então era passado de geração em geração. E assim foi sendo passada até vir a escrita, né? Então quando Deus se deu a conhecer através da escrita, aí foi sendo adotado, foi sendo guardado, e hoje se deu aí, foi feito aí, canonizado a nossa Bíblia Sagrada, né? Através de Cristo, a palavra viva. Essa dupla revelação é muito especial e tornou-se necessário para a queda do homem. Desse modo, o estudo das Escrituras se impõe como principal meio do homem natural vir a conhecer a Deus e a sua vontade para com a sua vida, e do crente conhecer o propósito santificador de Deus para si e para todos os salvos. Amém, meus irmãos? Então nós vamos aqui, nós falamos acerca da Bíblia, tá? Como um livro, né? Como que ela foi originada aí, né? O vocábulo da Bíblia, nós falamos aí, da onde veio o nome Bíblia, né? Então nós já falamos aí um pouquinho, eu vou ler só para você ter um pouquinho mais acerca do conhecimento. Este vocábulo não se acha nos textos das Escrituras, consta apenas na capa, de onde depois nos vem do grego, a língua original do Novo Testamento. É derivado do nome grego que dava uma folha de papiro preparada para a escrita. Biblos, um rolo de papiro do tamanho pequeno, era chamado biblion, e vários desses eram como uma Bíblia. Portanto, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de pequenos livros. Com a invenção do papel, desapareceram os rolos e a palavra Bíblia deu origem a livros como se vê em biblioteca, bibliografia, bibliófilo, etc. É consenso geral entre os doutores no assunto que o nome Bíblia
foi primeiramente aplicado às Sagradas Escrituras por João Cristóvão, patriarca de Constantinopla. Aí, tá bom, meus irmãos? Então nós vemos aí nós vamos ver aí, lá na página, deixa eu ver aqui, está apagada, página 6, tá? Abre a página 6, nós vamos ver aí os nomes canônimos da Bíblia, tá? Os nomes canônimos da Bíblia. Irmãos, a Bíblia, hoje nós temos fácil acesso à palavra de Deus. Tem Bíblia acessível a todo tipo de pessoa. Bíblia, hoje se acha a Bíblia de R$10, R$13, né? Tem Bíblias aí caras de estudo também, mas hoje a Bíblia ela é muito acessível ao ser humano. Qualquer um tem o direito, tem o acesso à Bíblia, o fácil acesso de portar, de andar com uma Bíblia Sagrada. Mas não era assim no começo. A Bíblia era o livro mais caro que existia na época. Só quem tinha condições financeiras mesmo podia adquirir uma Bíblia, né? Então eram poucos que tinham acesso à palavra de Deus, que podia ter dentro da sua casa a palavra de Deus, porque o papel era caro, pergaminho era caro, né? Para fazer o material era muito caro, né? Então o custo era muito elevado, era muito alto. Somente uma pessoa que tinha uma condições financeiras tinha acesso à Bíblia Sagrada naquele tempo, né? Hoje não é como hoje, nos dias de hoje, que você vê aí pessoas andando com a Bíblia na mão, né? Hoje se encontra a Bíblia até jogada dentro da igreja. O que eu já achei de Bíblia no banco da igreja, você perguntar para a igreja de quem é a Bíblia, não aparece meu nome. A pessoa vai lá, perdeu a Bíblia, ela compra. Por quê? Porque o acesso hoje é muito fácil. As condições hoje permite qualquer um ter acesso a ela. Mas na antiguidade era muito difícil. Só quem tinha condições, não era todo mundo que tinha acesso. Você podia ter a vontade e o desejo, mas não tinha o acesso de ter a Bíblia na mão, né? Por conta aí do alto custo, né? Para poder fazer a Bíblia Sagrada. Você não encontrava hoje a Bíblia feita. Você chegar ali e dizer, me dá uma Bíblia, eu quero uma Bíblia, né? Eu quero levar a Bíblia para minha casa. Não tinha isso. Você tinha que encomendar, pagar e esperar por um bom tempo até que ela ficasse pronta, para você adquirir, né? Então a Bíblia era um material muito caro na época, muito caro, tá? Então as pessoas valorizavam, né, a palavra de Deus. Aqueles que tinham valorizavam. Por quê? Porque ele sabe o preço que ele pagou para ter a palavra de Deus, né? Não é como eu disse nos dias de hoje. Você vai ali na Conde de Sageta, você vai lá, compra a Bíblia ali a 5, 10, 15 reais. Tem Bíblia para todo tipo, né? Hoje tem várias versões de Bíblia, não é verdade? Você pega aí versões de Bíblia, NVI, NAA, Almeida Corrigida, Almeida Atualizada. Hoje você pega King James, pessoal. Hoje tem Bíblia para todo tipo, arqueológica, cronológica, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do pastor, Bíblia do liderado, Bíblia da criança, Bíblia do adolescente. Hoje você tem acesso a todo esse tipo de Bíblia. Mas antigamente não era dessa maneira, né? Era caro, o papel era caro, né? Para você adquirir, você tinha que desembolsar ali um verdadeiro valor para ter esse material, a Bíblia, dentro da tua casa, né? Então nós vamos ver aqui, mas era algo muito raro de se ver e de se ter, né? As pessoas acompanhavam, né? Você pega aí a sinagoga onde tinha os rolos. Eles não tinham acesso, eles pegavam o rolo na sinagoga, abriam, liam, o que eles faziam? Guardavam novamente o rolo, para que não viesse se perder, né? Porque eles sabiam que o material, o papiro, né, era muito caro, perdeu, era muito difícil. Então hoje nós temos um acesso muito fácil,
Só não tem uma Bíblia realmente quem não quer, quem não deseja, né? Até no celular, se hoje você baixa a Bíblia no celular, você tem acesso. Olha a modernidade que nós temos hoje, acessível à palavra de Deus, né? Para você ter um tempo para parar, meditar, ler na palavra de Deus. Então nós temos um acesso hoje muito fácil. Só não tem acesso quem não quer, só não lê quem não quer, né? Só não adquire quem não quer, porque o acesso hoje é muito fácil. Não é como nos dias antigos, tá bom? Às vezes a pessoa queria ler, mas não tinha as condições de ter a Bíblia em mãos, tá? Nomes canônicos da Bíblia, né? A Bíblia tem vários nomes, tá, irmãos? Nós vamos ver. O mais conhecido que você vai ver aí é a Bíblia Sagrada. Mas nós vamos ver pela palavra que a Bíblia também ela tem outros nomes aí, tá? Os nomes mais comuns que a Bíblia dá a si mesma, isto é, os seus nomes canônicos são técnicos. Primeiro, Escritura, Mateus 21:42. Sagradas Escrituras, Romanos 1:2. Livro do Senhor, Isaías 34:16. Palavra de Deus, Hebreus 4:12. A Escritura de Deus, Êxodo 32:16. As Sagradas Letras, 2 Timóteo 3:15. A Lei, Mateus 12:5. A Escritura da Verdade, Daniel 10:21. As Palavras de Vida, Atos 7:32. Então isso é um dos nomes da Bíblia, né? Como é conhecida a Bíblia Sagrada também, como Escritura, Sagrada Escritura, Livro do Senhor, Palavra de Deus, né? Tudo isso são nomes aí dados, né, à Palavra de Deus, tá bom? A importância das Escrituras. As línguas utilizadas no registro da revelação de Deus, a Bíblia, vieram da família da língua semítica e indo-europeias, da família semântica que originaram as línguas básicas do Antigo Testamento, qual sejam o hebraico, o aramaico e o siriaco. Além dessas línguas, o latim e o grego representam a família indo-europeia. Do modo direto, os fenícios exerceram um papel importante na transmissão da Bíblia, ao criar o veículo básico que fez a língua escrita fosse menos complicada do que havia sido até então. Ou seja, eles inventaram o alfabeto, tá bom? Então a importância da língua. Então, através da invenção do alfabeto, né, foi onde eles começaram a surgir a escrita, porque até, como eu disse, não existia a palavra escrita. Tudo era feito pela forma oral ou pelo desenho. Você já viu essas reportagens do Egito? Você olha aquelas muralhas do Egito, como é que eles se comunicavam? Através dos desenhos, não era verdade? É, hierógrafo, isso mesmo, através dos hierógrafos. Então os desenhos representavam a fala, né? Então eles se comunicavam, né? Quem estudou o hierógrafo, a língua egípcia, eles vê os desenhos e consegue decifrar uma frase todinha através do desenho. Então aqui está dizendo aqui que através da família semítica, né, foi um passo importante. Por quê? Porque eles inventaram o alfabeto, aonde surgiram as línguas do Antigo Testamento. O hebraico é a língua principal do Antigo Testamento, especialmente adequada para a tarefa de criar uma ligação entre a bibliografia de Deus, a bibliografia do povo de Deus e o relacionamento do Senhor com o seu povo. O hebraico encaixou-se bem nessa tarefa, porque é uma língua pictórica, expressamente mediante a metáforas vividas e audaciosas, capazes de desafiar a dramática narrativa dos acontecimentos. Além disso, o hebraico é uma língua pessoal, apela diretamente ao coração e às emoções, e não apenas à mente e à razão. É uma língua em que a mensagem é mais sentida do que meramente falada, né? Então nós sabemos o Antigo Testamento, né, ele foi escrito em hebraico, tá?
O Antigo Testamento, então, quando você for estudar o Antigo Testamento, você for buscar o original, o que significa, eu vi aí nos debates, assisti alguns debates, e aí o rapaz estava lá no Antigo Testamento, presbítero Manuel, dizendo assim, mas no grego quer dizer isso. Aí o professor falou, mas nós estamos no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento você não vai procurar no grego, você vai procurar no hebraico, né? E ele estava lá no grego, traduzindo para o grego, só que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tá? Então o Antigo Testamento aqui, como nós vimos, ele foi escrito em hebraico. Então toda vez que você for buscar o sentido original de uma palavra no Antigo Testamento, você nunca vai no grego, você sempre vai no hebraico, porque ele foi escrito em hebraico. E aí nós vamos ver o Novo Testamento, a língua do Novo Testamento. A língua semítica também foram usadas na redação do Novo Testamento. Na verdade, Jesus e seus discípulos falavam o aramaico. A sua língua materna tendo sido uma língua falada por toda a Palestina. Enquanto Jesus, na cruz, agonizava, chamou em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Na verdade, Jesus, tá bom, ele vai para o serviço, tá bom? Essa frase aqui, ela é muito interessante, porque quando Jesus ele cita essa frase na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, né? As pessoas que estão lá embaixo vão dizer assim, ele está clamando por Elias, né? Então eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, mas na verdade Jesus ele estava citando o Salmo de número 22:1. Abre aí, por favor, né? Então se eles conhecessem as escrituras, eles sabiam que essa frase, né, por que me desamparaste, Jesus estava se referindo ao Salmo, né, 22:1. Pode. Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Aí. Por que te alonga das palavras do bramido não me auxilia? Tá vendo? Ele recifrando o Salmo. Jesus falava três línguas. Três línguas. Grego, hebraico e aramaico, né? Até nós vamos ver aí que ele e os próprios discípulos falavam ali o aramaico, né? Mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Não que eles não falassem o aramaico, até a língua de lá era aramaica, né? Só que o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Nós vamos ver aí, tá? No entanto, a língua em que se escreveu o Novo Testamento foi no grego, até os confins do século XIX. Cria-se que o grego do Novo Testamento era uma língua especial do Espírito Santo, mas a partir de então essa língua tem sido identificada como um dos 5 estágios do desenvolvimento da língua grega. O grego koiné era uma língua mais amplamente conhecida em todo o mundo do século I. O alfabeto havia sido tomado dos fenícios, tá? O grego do Novo Testamento adaptou-se do modo adequado à finalidade de interpretar a revelação de Cristo em linguagem teológica. Tinha recursos linguísticos especiais para essa tarefa, por ser um idioma intelectual. Era um idioma da mente mais do que do coração. Os filósofos atestam isso amplamente. O grego tem precisão técnica de expressão não encontrada no hebraico. Além disso, o grego era uma língua quase que universal, tá? Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. Embora os discípulos de Jesus falavam o aramaico, mas o grego ali, a partir do século I, ele tornou-se uma língua universal, né? Então, quando eles começaram a escrever no grego. Por isso que o Antigo Testamento nós pegamos aí, né? Ele foi escrito, você pega aí o hebraico e você pega o Novo Testamento no grego, tá? A estrutura da Bíblia, tá?
Tá? Vamos lá. Vocês vai para a página 7. A estrutura da Bíblia. Tá? Nós vamos ver a autoria da Bíblia. Em uma biblioteca de uma dezena de livros, esperaríamos encontrar obra de diversos escritores. Bíblia é uma verdadeira biblioteca de 66 livros divididos em duas prateleiras, né, que é o Antigo e o Novo Testamento, tá? Iguais em valor, não obstante, uma contém 39 livros e a outra 27 livros. Ou seja, o Antigo Testamento ele tem 39 livros, né? E o Novo Testamento ele é composto aí de 27 livros. Chamamos essa prateleira de Velho e Novo Testamento. Nestes 66 livros, notamos o trabalho de 40 pessoas de diversas vocações. Ao escrever, cada escritor manifesta o seu próprio estilo e característica. A Bíblia, ela tem aí cerca de 40, Deus usou 40 pessoas, né, para compor o livro hoje que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Né, foi 40 pessoas aí, inspirada pelo Espírito Santo, tá, para compor os livros da Bíblia Sagrada. Né, foram homens em épocas diferentes, culturas diferentes, tá? Momentos diferentes da vida, do cotidiano das pessoas. Deus levantou esses homens, essas pessoas aí, inspirados, né, para compor, né, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então nós vemos aqui que eles não se conheciam, né? Você vai ver que um até mesmo era contemporâneo de outros, né? Não se conheciam, né? Deus vai levantando pessoas ali, né? Ele sendo inspirado pelo Espírito Santo, né? Para escrever, trazer a revelação de Deus para a humanidade naquele momento, né? E aquilo foi sendo ali escrito, anotado, para que viesse ficar guardado e hoje composto, né? Como tem hoje, que é a Bíblia Sagrada, né? É necessário que fiquemos bem esclarecidos a respeito do autor da Bíblia, porque se ela é de autoria de Deus, será todo homem, porém, se é dos homens, devemos procurar outro livro melhor. Vamos então examinar as origens da palavra de Deus, que são duas, humana e divina, e por outra, natural e sobrenatural. Quem escreveu a Bíblia? O homem. Quem escreveu a Bíblia foi o homem. Não é verdade? Então nós vamos, a Bíblia ela foi escrita pelo homem, mas inspirada por Deus. Então ela é tanto humana como divina. Ah, mas a Bíblia é humana porque foi escrita pelo homem, né? Deus usou aqueles homens na época para que pudessem escrever acerca da revelação da palavra de Deus, né? Por isso que a Bíblia ela é tão natural como sobrenatural. Natural porque Deus usou o homem, sobrenatural porque a revelação não veio do homem, a inspiração não veio do homem, veio do próprio Deus. O homem, por mais sábio, intelecto que ele fosse, né, ele não teria essa capacidade de escrever o que está aqui hoje na Bíblia Sagrada. O homem não tem, por mais sabedoria que Deus dá ao homem, ele não teria esse poder de escrever algo que pudesse mudar, transformar a vida de alguém, se não viesse de Deus, se não viesse do próprio Deus ali. Então nós vemos aqui que Deus ele vai usar esses homens inspirados, né, por ele ali. Deus vai dar a revelação, vai falar com aqueles homens, né, para que ele viesse a escrever. Então a Bíblia ela é tanto natural como sobrenatural, ela é tanto humana como divina, né? Aí alguém fala para você, mas a Bíblia foi escrita por um homem. Foi escrita pelo homem, você está certo.
verdade, mas inspirada por Deus. Toda a inspiração da Bíblia, né, ela não tem nada humano, ela é 100% divina, veio de Deus, da boca de Deus, do próprio Deus, né? O homem somente foi um instrumento de Deus naquele momento para escrever, anotar aquilo que Deus estava revelando sobre a tua vida, né? O homem apenas foi apenas um instrumento. Então a Bíblia, ela é divina, tá bom? Alguém falar para você, mas a Bíblia foi escrita pelo homem, né? Como eu posso ter certeza que ela veio de Deus? Porque a inspiração veio de Deus. A inspiração, ela veio do próprio Deus. Como eu disse, o homem não tem essa capacidade, esse poder, né? Ele pode falar bonito, presbítero Manuel, né? Pode ter uma boa eloquência, uma boa fala. Se olhar assim, você fala, nossa, mas sabe colocar as palavras no lugar. Tem gente que é assim, não é verdade? Eu já participei de palestra, né, de empresas, de coisas, que se olha a pessoa, você olha assim, mas ele coloca a palavra no lugar certo, sabe falar a palavra certa, tem uma boa colocação hermenêutica, não é verdade? Mas se não for pela inspiração de Deus, se não fosse pela inspiração de Deus, né, ele não teria, né, esse conteúdo para escrever o que ele escreveu. Então a Bíblia é tanto natural como sobrenatural. Ela é tanto humana como divina, né? Humana porque o homem escreveu, divina porque Deus falou, natural porque Deus usou o homem, sobrenatural porque a palavra de Deus, ela tem um poder transformador, tá bom? A origem natural da Bíblia. Entre os 40 homens que foram usados pelo Espírito Santo para escrever as sagradas letras, encontramos os nomes de Moisés, né? Nós vamos ver aí, né? Em Êxodo 17, 14, 24, 4, 7, Números, nós vamos ver. Jesus Cristo mesmo testificou que dele Moisés escreveu. Temos referências crônicas de Samuel, Natã, Gade, em Provérbios, temos referência ao autor e sabemos que Daniel escreveu a sua profecia. No Novo Testamento, também alguns livros se referem aos autores, todavia citaremos somente o de Lucas. A vida e o caráter desses homens deve ser estudado para que possamos compreender mais facilmente o teor dos seus escritos. As qualificações de cada autor dão variedades de estilo, matéria, e que cada um compõe de manifesto a sua própria individualidade no seu escrito. Ou seja, né, eles foram inspirados, né, mas nós vamos ver que cada um falou segundo a sua época. Alguns vai usar o costume da época. Nós vamos pegar o profeta Ageu, né, nós vamos ver, uns vai usar o animal. Então isso, o Espírito Santo permitiu eles fazer. Por quê? Porque ele, usando o costume da época, ficava muito mais fácil do povo entender o teor da mensagem, né? Mas isso não tirou a autenticidade da revelação da palavra de Deus, porque tudo nós vamos ver aqui no decorrer foi inspecionado pelo Espírito Santo, né? Toda a palavra inspirada aqui foi inspecionada pelo Espírito Santo, né? Eles escreveram segundo o seu costume, segundo a época, segundo a tradição. Eles usaram todos esses tipos, né, de coisas para trazer a revelação de Deus, mas que nada disso viesse tirar a autenticidade da palavra de Deus. Então você vê que uns vai usar símbolos, outro vai usar o costume, os animais da época. Jesus, ele falou por parábolas. Quantas vezes nós vamos ver Jesus falar por parábola? Porque quando ele falasse, o povo entendia o que ele estava dizendo. Porque se tinha uma coisa que o povo na época entendia, era as parábolas. Então Jesus falava de uma forma que quando ele falasse a multidão entendia, né? Sabia o que estava dizendo através da parábola. Então esses homens também tiveram essa liberdade de usar o costume, né, de usar a tradição, mas sem tirar a essência da palavra
de Deus, né? Da sua revelação divina, tá bom? A origem sobrenatural. Embora tivesse havido tantos autores humanos, a unidade, simplicidade e singularidade da Bíblia indica que houve uma somente atrás de todas, era a divina. Lá em Timóteo, 2 Timóteo 3,16. É como a construção de um grande prédio, em que muitos operários estão empregados, cada um só sabe bem o seu ofício, porém todos dependem do plano do arquiteto, né? Então você vê que esses homens não se conheciam, né? Não se conheciam, mas você vai pegar o livro, a Bíblia, né? Você vê que ela segue de uma maneira perfeita, é uma sincronia, gente, perfeita da palavra de Deus. Você vai ver que um nasceu num tempo, um nasceu no outro, Deus levantou um num tempo, Deus levantou outro no outro, mas se você pegar a mensagem, ela se encaixa perfeitamente. É como se eles viveram na mesma época, estivessem juntos. Você vê, é a palavra, por quê? Porque o autor é um só, é Deus. A palavra é de um só, veio de Deus. Então você vê que a palavra, ela se encaixa perfeitamente um com o outro, né? Você pega Moisés, aí como você está dizendo, você pega Samuel, aí você vai pegando ali outros, Ageu, Obadias, você vai pegando Daniel, você vê que se você juntar, ela se encaixa perfeitamente. Mas você olha, Moisés conheceu Daniel? Não. Você pega Daniel, conheceu Ageu? Não. Mas ela se encaixa perfeitamente. Né? Por mais que o homem fosse sábio, inteligente, se ele tentasse montar um livro que encaixasse perfeitamente, ele não conseguiria. Só Deus, no seu poder, tem o poder de fazer isso. Você vê que a palavra uma se encaixa com a outra, né? Embora foram épocas diferentes, né? Momentos diferentes, ocasiões diferentes, passaram-se anos, né? Mas você vê que ela se encaixa. Você pega Jeremias, aí você pega Isaías, você vai ver, eles vêm falando do cativeiro, vem falando, mas você vê, se encaixa perfeitamente. É uma unidade a Bíblia Sagrada, né? Uma simplicidade, ela se encaixa. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, né? Só Deus tem o poder disso. É aí que nós vemos o agir de Deus na palavra, de poder juntar, encaixar, né? Nenhuma palavra desses homens caiu por terra até hoje. A Bíblia foi muito estudada, ela é estudada até hoje. Pessoas querendo inalterar a Bíblia, inalterar algumas passagens, mas você vê que nenhuma palavra caiu por terra, nenhuma. Elas se unem, perfeitamente uma com a outra, né? Você vê o poder da palavra de Deus, só sendo divina, para poder trazer essa unicidade que é a palavra de Deus, né? Se você combinar com fulano, eu vou escrever um pedaço de um livro, se você der a mesma história para ele dizer continua, ele vai continuar, mas de uma forma diferente, porque a mente dele é diferente da sua, não é verdade? A maneira que ele vai ver o texto é diferente do seu. Você pode passar o mesmo tema, mas se a Andréa pegar o tema, ela vai levar de uma linhagem. Se a Angelina pegar o tema, ela vai vir da outra linhagem. Não é verdade? Porque as visões são diferentes. Mas na Bíblia não é assim. Eles escreveram, mas toda a revelação dela, ela veio de um só. Partiu de Deus, veio de Deus. É por isso que ela se une, se completa, não cai por terra. Né? Você vê que um vem falando do outro, aí vem falando de Cristo, vem falando da profecia, e tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Por quê? Porque a palavra de Deus é divina, a revelação é divina, a escrita foi do homem, mas tudo que foi escrito partiu do Criador, de Deus, da palavra de Deus. Tá bom? Então nós vemos aqui homens, 40 homens, 40 pessoas, mas todos ali foram usados, inspirados por Deus ali. Tá bom? Vamos lá. Eu sempre
foram 70 homens inspirados por Deus. Essa daí é a tradução dos 70, tá? Tradução da Bíblia, tá? Nós vamos falar disso aí. Isso aí é totalmente diferente, a tradução da Bíblia. Bom, isso, tá? Até a Bíblia chegar na mão, aí a tradução de 70, conhecido como a tradução de 70. Tá bom? Nós vamos mais para frente realmente falar disso, tá bom? Não será fora da verdade dizer que a Bíblia é humana e divina, quer dizer que contém os dois elementos. Sendo humana, está sujeita às leis da língua e à literatura, tá? Então, por isso que eu falo que eles usaram a língua da época, a cultura da época, a literatura da época. Eles teve toda essa liberdade do Espírito Santo de usar a cultura, usar a língua, né? Você vai ver as pessoas falando uma linguagem, né, da época, mas tudo isso sem tirar a revelação de Deus, sem tirar a revelação de Deus, tá bom? Mas pode ser compreendida somente por homens espirituais, né? O tema central da Bíblia, qual é o tema central da Bíblia? Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia. Ele mesmo nos declara em Lucas 24, 44. Aí nós temos João 5, 39, Atos 3, 18, 10, 43 e Apocalipse 22, 16. Então Jesus, né, é o tema central da Bíblia, né? Nós vamos ver aqui, né, acerca disso. Se olharmos com cuidado, veremos que em tipos, figuras, símbolos e profecia, Jesus ocupa o lugar central das Escrituras. Isto além da sua manifestação como registrada em todo o Novo Testamento, tá bom? Então nós vamos ver aqui de Cristo, de Gênesis a Apocalipse, tá? Lá em Gênesis está o descendente da mulher, né? Jesus vem trazendo que da descendência da mulher, né, nasceria o varão, né? Em Êxodo, o cordeiro pascual. Levítico, o sacrifício expiatório. Número, a rocha de Meribá. Deuteronômio, o profeta semelhante a Moisés, né? Josué, o capitão dos exércitos do Senhor. Juízes, o libertador. Ruth, o parente remidor. Reis e Crônica, o rei reinante. Esther, o verdadeiro Mardoqueu, tá? Jó, o redentor que vive. Salmos, o nosso louvor. Provérbios, a sabedoria de Deus. Cantares, o nosso amado. Eclesiastes, o verdadeiro pregador. Nos profetas, o Messias prometido. Nos evangelhos, Salvador do mundo. Atos, o cumpridor da promessa. Nas epístolas, cabeça da igreja. E Apocalipse, Alfa, Ômega, aquele que virá para reinar eternamente. Então nós vemos aqui que Cristo aqui é a centralidade da Bíblia, né? Cristo é a sombra do Antigo Testamento. Para você que leu, se você leu o Antigo Testamento, né? O próprio Jesus vai dizer que se vós conhecesse as Escrituras, viste que nelas apontavam para mim. Todo o Antigo Testamento vem mostrando Cristo, né? A sombra, ali Cristo é a sombra. Se você pega ali, como nós vimos aqui, o Cordeiro Pascual representava Cristo. Se você pega o candelabro, se você pega as várias referências do tabernáculo, muitas delas representavam Cristo ali. O pão, que é o pão da vida, Jesus disse, eu sou o pão da vida, né? Então nós pegamos ali muitas referências ali do Antigo Testamento, estavam apontando para Cristo, apontava para Cristo. Deus sempre mostrando a centralidade da palavra dele, que veria o descendente da mulher, mostrando que Cristo lá na frente viria, né, para nos resgatar, né? Então nós vemos aqui, você pode ver aqui, a centralidade vai desde Gênesis até Apocalipse. Tomando o Senhor Jesus Cristo como centro da Bíblia, podemos resumir os 66 livros em 4 palavras diferentes, tá bom? A preparação, manifestação, explanação e a consumação. Portanto, as Escrituras sem Jesus seriam
como a física sem a matéria ou a matemática sem os números, né? Se não fosse ele, a palavra de Deus não teria esse mundo, né? Cristo é a centralidade da nossa Bíblia, né? Nós falamos aí a respeito já as línguas da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, tá? Vamos aí agora a estrutura da Bíblia, página de número 11. André, você falou aí sobre a inerrância da palavra de Deus, né? Isaías 40:22 diz que o Senhor está sentado sobre o globo da terra. Depois de muito tempo, o cientista Galilei descobriu que a terra seria um globo. Só que a Bíblia já afirmava, né? Já afirmava, entendeu? Exatamente. A Bíblia, se nós pegarmos algumas referências aqui, ela já falava do avião, ela já falava da televisão, ela já falava da ciência, coisa que o homem só descobriria lá na frente, mas a palavra de Deus já falava, né? Você vê o poder da palavra de Deus, né? Coisa que o homem está descobrindo hoje, a palavra de Deus já tem a resposta, não é verdade? Você vê o poder da palavra de Deus, né? Que ela tem. Vamos lá, a estrutura da Bíblia, tá? Estudaremos nesse ponto a estrutura ou a composição da Bíblia, isto é, a sua divisão em partes principais e os seus livros quanto à classificação por assuntos, divisões em capítulos e versículos e certas particularidades indispensáveis. Irmãos, isso aqui é muito importante, tá? Hoje, a coisa mais fácil é você achar um livro da Bíblia, mas não era assim, tá? Para você achar uma referência bíblica era muito difícil. Hoje nós temos aí os 66 livros, né? 39 compostos pelo Antigo e 27 pelo Novo. Hoje o pregador, ele chega na igreja, ele fala, abre a sua Bíblia em Salmos. Você vai lá em Salmos e consegue achar. Salmos 23. Hoje a coisa mais fácil é você pegar aqui e achar o Salmo 23. Mas a estrutura da Bíblia não era dessa maneira. Essa divisão, ela foi feita simplesmente para facilitar, né, de nós acharmos a palavra, de nós acharmos o versículo. Mas não era assim. Hoje nós vamos ver aí, nós temos aí lei, história, poesia, profecia, né? Nós conseguimos achar com maior facilidade os livros da Bíblia. Mas não era assim, não havia divisões, tá? Não havia divisões, tá? Como nós temos nos dias de hoje, tá? Hoje, para você achar, você abre a Bíblia, você conhece, hoje é marcada, você consegue ali, vai na marcação, você abre, hoje a coisa mais... Mas não era dessa maneira, tá? Isso não era assim, de você conseguir achar. Não tinha essa marcação. Tinha os livros, mas não tinha essa marcação, essa divisão. Então, para você achar os livros, era muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Por quê? Porque eles eram juntos, né? Hoje nós temos 1 Reis, 2 Reis, não é verdade? 1 Samuel, 2 Samuel, mas não existia, era só 1 Samuel, não tinha 2 Samuel. Hoje você pegar 1 e 2 Reis, não tinha também, era tudo junto, era um livro tudo junto. Então a divisão foi colocada para com maior facilidade nós encontrarmos os versículos da Bíblia, tá? Então achar o versículo era muito difícil, era muito complicado. Tinha que ter muito conhecimento acerca da palavra para você ir lá e saber onde realmente estava aquele versículo, tá? Mas não era assim. A estrutura da Bíblia não era assim. Nós vamos ver aqui no livro e você vai ver que a estrutura ela não era desta maneira, tá bom? O Antigo Testamento tem 39 livros e foi escrito originalmente em hebraico, com exceção de pequenos trechos que foram em aramaico. Há também algumas palavras persas. Seus 39 livros estão classificados em 4 grupos, que é o Antigo Testamento, que é lei, história, poesia e profecia, tá bom? É como é conhecido aí, né, os livros do Antigo Testamento. Quais são a lei? Aí nós vamos ler. Leis
São os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, né? Escrito por Moisés. Aí nós temos Gênesis, de Gênesis a Deuteronômio, tá bom? São também conhecido como o Pentateuco, tá? Ele é conhecido como a lei, né? Lei de Moisés, tá bom? História, são 12 livros, vai de Josué até Esther. Ocupam-se da história de Israel nos seus vários períodos: teocracia, sobre juízes, monarquia, Saul, Davi e Salomão, divisão do reino, cativeiro. Contém o relato dos reinos de Judá e Israel, este levado em cativeiro para a Síria e para a Babilônia, né? Pós-cativeiro, sob Zorobabel, Esdras, Neemias, em conjunto com os profetas contemporâneos, né? Então você pega de Josué a Esther, é conhecido como história, porque vai contar toda a história, a trajetória, né, de Israel. Poesia, né? São os livros poéticos, né? Quais são os livros poéticos da Bíblia? Então são aí os 5 livros, vai Jó a Cantares de Salomão, tá bom? De Jó até Cantares de Salomão é conhecido aí como livros poéticos da Bíblia, não porque sejam cheios de imaginação e fantasia, mas devido ao gênero do seu conteúdo, também são chamados de livros devocionais, tá bom? Profecia, tá? São os 17 livros que vai de Isaías até o profeta Malaquias, tá bom? Esse livro também, profecia, ele é classificado ou subdividido em 2, como profetas maiores e profetas menores, tá? Profetas maiores vai de Isaías até Daniel, tá? E profetas menores de Oséias até Malaquias, tá? Não porque foram melhores, não, tá? Às vezes fala assim, o profeta maior porque foi melhor, Deus usou mais, não. Nada perde a sua essência, nada perde ali o valor da mensagem bíblica, né? Foram profetas que eram mensagens curtas, mas mensagens que foram faladas e tocou no coração do povo, né? Você pega como Jeremias profetizou ali por 40 anos, não é verdade? Né? Para você pega Obadias, né? Um livro curto, é difícil de achar, né? Naum, né? Você pega esses livros, é muito difícil de achar. Jonas, não foi pessoas ali que Deus usou por pouco tempo, mas a tua mensagem, né? Ela mudou, transformou a vida de muita gente, tá? Então nós vamos, essa é a classificação aí, tá? A respeito à estrutura da Bíblia. Então fica muito mais fácil de você achar. Quando você conhece a estrutura, fica mais fácil. Você fala aí, quais são os livros da lei? Então você sabe que é o Pentateuco, que é os 5 livros de Moisés. O próprio Jesus vai falar aí, né, a respeito dos livros de Moisés, né? Poesia, história, profecia. Então você conhecendo a estrutura da Bíblia, fica muito mais fácil de você encontrar acerca a respeito de cada livro aí, tá bom? Mas você vê que hoje a divisão, ela facilita muito de eu e você encontrar um livro, tá? Coisa que era muito difícil antigamente. Não existia versículos, tá? A Bíblia não existia versículo, tá? Para você chegar a Isaías, abre Isaías, capítulo tal, você não conseguia, não tinha essa estrutura toda, tá? Não tinha mesmo, era muito difícil de você chegar aqui, pegar aqui, abrir e achar, né, com facilidade como nós temos hoje. Então a Bíblia aí, hoje nós temos aí essa facilidade graças aí a essa divisão, né, que hoje é nos dada acerca da palavra de Deus, tá bom? Vamos aqui a respeito da... Deixa eu ver aqui algumas observações, tá bom? Nós vamos ver aqui, tá? Hoje é uma palavra introdutória, tá? Então hoje você está conhecendo aí acerca principalmente da estrutura da Bíblia, tá? Nós vamos entrar na inerrância, na infabilidade da Bíblia. Então são assuntos aí que vai enriquecer muito, tá? Você aí, acerca da palavra de Deus da Bíblia.
Hoje, por ser uma introdução, né, você vê que nós estamos falando de como a Bíblia foi feita, como ela foi escrita, né, como ela chegou nas nossas mãos, tudo isso nós vamos tratar até chegar aí à canonização do livro sagrado, né? Para chegar aos 66 livros que ela chegou hoje, foi muito estudado, foi preciso passar por muitos critérios, tá? Para chegar aonde chegou, né? Se nós pegarmos aqui, são 66 livros, mas só foi escrito esses, pastor? Não, tem muitos livros aqui que não foram aceitos, foram reprovados, como não inspirado pelo Espírito Santo, né? Então todos os livros que estão aqui foram ali minuciosamente estudados, passaram por muitos critérios até chegar e formar a Bíblia Sagrada. Não foi qualquer um que chegou ali, Henrique, e disse assim, ai, Deus revelou, eu escrevi. Não, muitos livros foram reprovados. Você pega a Bíblia católica, ela tem ali 72 ou 77? 7 livros a mais. É Judite, né? Você pega Sabedoria, você vai pegando, é verdade, alguns livros, mas foram livros ali que foram reprovados, né? Como não inspirados ali, né? Tem Atos de Paulo, aí você pega, tem livro, tem Evangelho de Filipe. Eu tenho esse material, porque como eu estudo, então eu gosto de pegar, eu tenho esses livros apócrifos que dizem, né? Então tem todos esses livros, mas foram livros aí que foram estudados, né? Passaram ali por um critério para chegar e dizer, não, esse é inspirado, esse não é, né? Não foi qualquer autor, qualquer pessoa que chegou ali e coloca na Bíblia, né? Deus falou comigo. Não, teve um critério muito rigoroso, tá? Para formar, canonizar o Antigo Testamento, o Novo Testamento ser formado, esse Antigo e Novo Testamento, houve um critério muito grande, né? Foram anos de estudo, né? Para ter a certeza que foi inspirado por Deus, que foi realmente Deus que falou na vida daqueles homens, tá? Para chegar aonde chegou. É por isso que a Bíblia, ela não tem erro. É por isso que tem nós conseguimos ver essa união, né, de um falando com o outro. A palavra bate uma com a outra, não tem contradição uma com a outra, né? Alguém fala, mas tem contradição? Não tem, a Bíblia não tem contradição, tá? Não tem. Você vê que uma se encaixa perfeitamente com a outra, né? Não tem erro, né? Você não consegue achar um erro ali, justificar, não tem. Por quê? Porque eles foram meramente ali criteriosos, né? Até formar o cânon da Bíblia. A Bíblia, ela foi 1500 a 1600 anos. Você acha que a Bíblia ela foi formada de uma hora para outra? Foi preciso 1500 a 1600 anos para que a Bíblia viesse a ser formada, a chegar o que chegou da minha e da tua mão nos dias de hoje. Olha quantos anos até ser formada a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque houve um critério muito grande, tá? Houve um critério muito grande, né? O Novo Testamento, o Antigo Testamento, né? Foi um livro aí que passou 1500 anos até chegar o que chegou no dia de hoje. Mas tanto tempo, pastor, tanto tempo, e não perdeu a tua autenticidade, né? Não perdeu a tua essência, né? Você vê, foi um livro que demorou tanto. Hoje a pessoa escreve um livro tão rápido, mais grosso do que esse, né? Mas você vê que a Bíblia ela teve que passar por todo esse critério, ela teve que ser inspecionada. Muitos livros foram rejeitados, tá? Muitos livros. Você puxar na internet os livros apócrifos, você vai ver que muitos livros foram ali rejeitados, né? Diante desses homens aí, para realmente ver se foi inspirado ou não por Deus, né? Se realmente era ou não, porque qualquer um podia chegar ali e dizer que era. Eu fui inspirado por Deus, Deus falou comigo, coloca na Bíblia. Não foi dessa maneira, né? Até chegar o que ela chegou hoje, formar o que ela foi formada hoje, foram 1500 anos.
Se passaram todo esse tempo, todo esse período, para que a Bíblia viesse a ser canonizada como o Antigo e o Novo Testamento. Tá bom? Não foi um livro fácil, foi muito estudada, foi muito criteriosa, tá? Foram muito criteriosos, tiveram que passar, como diz aí os estudiosos, pela vara de medir, um critério rigoroso, tá? Para chegar e dizer, não, esse foi aqui inspirado, é a palavra de Deus, para chegar ao que chegou nas nossas mãos no dia de hoje, tá? Muitas pessoas se levantou. Você pega os livros apócrifos ali, né? Você vê pessoas, eu já li os livros apócrifos, você vê coisas absurdas, né? A Claudinha, uma vez nós estávamos conversando, você pega alguns livros aí, é coisas absurdas, tá? Que nós olhamos aqui, realmente não foram inspirados por Deus. Uns absurdos, já pensou se tivesse colocado isso na Bíblia? Você pega o Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, tá? Tem tudo isso, Madalena, até isso tem, tá? Tem tudo isso. Aquele tem Macabeus é é tudo da católica, né? É, exato, é tudo da católica. Aquele Nicodemos, você acredita que tem até o Evangelho de Nicodemos, né? Você já pensou se todos esses livros fossem escritos aqui? E são coisas absurdas, eu já li, são coisas absurdas, tá? Você pega livro apócrifo, vou pegar de Gênesis, são coisas absurdas, né? Por isso que teve que passar por todo esse critério. É por isso que a Bíblia aqui, ela é a palavra de Deus, tá? Ela foi estudada, né? Teve que passar por cada detalhe, né? Foi estudada ali de uma forma ali que só para você canonizar um livro ali, dizer não pode registrar, teve que passar por todo o critério. Teve que ver se não teve alteração, se não teve mudança, se era mesmo, se estava seguindo os originais. Então tudo isso a Bíblia teve que passar, esse livro teve que passar. É por isso que ele tem esse poder de transformar, de mudar, né, as vidas das pessoas. É por isso que ela não perdeu a sua autenticidade, né? Ela é o que ela é até hoje. Ela transforma nos dias de hoje, como ela transformou no passado, né? Ela demorou todo esse tempo porque ela teve que passar por tudo que ela passou. Muitos homens estudaram, tá? Muitos homens ali estudaram a fundo para poder chegar ao que chegou da nossa mão. Então ela não é um livro qualquer. Você tem algo profundo nas suas mãos. É um livro que pode mudar a vida, transformar a vida, alcançar a vida, levar para a eternidade. Então essa é a estrutura da Bíblia, tá? Essa é o poder da Bíblia Sagrada, né? É um livro qualquer quando você apenas lê, mas quando você sabe o poder que tem, ela já não é mais um livro qualquer. Ela aberta é um livro qualquer. Você deixar isso aqui aberto é um livro qualquer, mas a partir do momento que você abre, você fala, Deus, fala comigo, eu quero que o Senhor fale comigo, ela deixa de ser um livro qualquer. Já é Deus falando no teu coração. É você pedindo uma orientação de Deus através da tua palavra. Ela tem o poder de te direcionar. Às vezes você está indeciso em algo, você fala, pega a Bíblia, você fala, Senhor, fala comigo na tua palavra, me dá um direcionamento. Não é assim? Você abre a Bíblia e Deus vai lá e fala com você, né? É o poder que a Bíblia tem. Esse é o poder da palavra de Deus, né? Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? Deus usou os homens, foram homens que foram inspirados por Deus, mas isso não tira o poder que ela tem, porque a revelação ela veio do Criador, ela veio do céu, né? Não foi do homem, não foi o homem que colocou palavras aqui, não vou escrever dessa maneira, não vou falar dessa maneira, não, né? As palavras colocadas nesse livro sagrado foram todas ali reveladas pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo na vida daqueles homens, né? Foram inspirados, foram homens ali inspirados por Deus, tá? Eles não colocaram nada de si, nada.
A Bíblia, a palavra em si, não tem nada do homem. Nada. Tá? O homem apenas foi um canal de Deus. Tá? Deus podia escrever? Podia, ele não escreveu os 10 mandamentos? Mas olha o prazer, o privilégio que Deus dá ao ser humano de poder compartilhar da revelação dele. Né? Olha o privilégio que Deus dá na vida do ser humano e nos dá também, porque através da Bíblia nós conseguimos entender o plano de Deus para conosco, o que Deus tem para conosco. Né? Nós vemos aqui a vida eterna, o plano de redenção, o plano de salvação. Né? Então nós vemos aqui as maravilhas de Deus. A Bíblia, ela nos traz todo esse conhecimento, enriquecimento, né, acerca da palavra de Deus. O que nos une a Deus é a tua palavra. O que nos leva para próximo de Deus é a sua palavra. Né? Meu professor mesmo dizia: você pode ler, você pode ser um homem de oração, você pode jejuar, você pode subir monte, pode fazer o que for, mas se a sua vida não tiver regrada na palavra de Deus, irmão, porque o único caminho é este. O único caminho, né, que vai nos conduzir, nos levar, nos guiar, nos mostrar o caminho é aqui, ó. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele já foi. Como é que nós sabemos que vamos para lá? Através da palavra de Deus. Né? Então a Bíblia, ela é algo inspirado por Deus. Por mais que ela foi escrita pelo homem, tá bom? Por mais que ela tenha ação humana, tá bom? Mas tudo que está, todo o conteúdo da palavra de Deus é inspirada por Deus. Nós somos apenas um instrumento. É igual a mensagem que você prega, né? Se não for a revelação de Deus, irmão, você pode ler, mas não sai nada. Não é verdade? Quantas das vezes você lê a Bíblia, muitas vezes fala: eu não compreendo. Mas o Espírito Santo vai lá, começa a iluminar a tua vida, você começa a ter compreensão do que ele quer dizer acerca daquela mensagem, daquela palavra, né? Você vê o poder do Espírito Santo na vida da pessoa. Assim foram esses homens, tá? Eles foram escrevendo, registraram, anotaram, mas nada de cima, nada que está na Bíblia Sagrada, né? Tem algo do homem assim, o homem fala: não, vou colocar dessa, eu acho melhor assim. Não, ele usou a cultura, ele usou ali, você pega os costumes, tudo isso foi dado a liberdade ao homem, né? Mas sem tirar a essência da palavra. Mas pastor, pode, porque na mensagem é a mesma coisa, não é, presbítero Manuel? A mensagem você não acrescenta, ela não te dá essa liberdade de você colocar algo, de você ilustrar algo. A mensagem, ela te dá essa liberdade, mas sem tirar a essência da palavra. Assim foram esses homens, tá? Então essa é a estrutura da Bíblia, a palavra de Deus. Então valoriza-nos, porque não foi fácil chegar nas nossas mãos, tá bom? Não foi fácil. Homens morreram por causa desta palavra, tá? Homens morreram. A lei falou algo aqui acerca dos 70, e isso é muito interessante, porque quando fala acerca da tradução dos 70, a história diz que eles colocaram, na verdade foi 77 homens, tá? Eles separaram 77 homens, né? Para que cada um, foi dado ali uma versão, e cada um viesse a traduzir a Bíblia Sagrada numa só linguagem. Então eles pegaram ali e começaram a traduzir, todos separados, viu? Nenhum via o outro, até terminar a tradução da Bíblia. Então esses homens foram separados, trancados, cada um no seu devido lugar, sem se ver, sem se falar, sem se conhecer, e eles começaram a traduzir a Bíblia, né? E no começo foi 77, aí eles vão dizer que 7 moram. Então, como já haviam traduzido a Bíblia, para não colocar outras pessoas e acontecer de repente vazar algo, deixaram 70 ali.
permaneceram 70, eles traduziram toda a Bíblia. Quando acabaram, eles recolheram toda a tradução, e quando eles foram conferir, todas as traduções batiam exatamente. Nenhuma vírgula, nenhuma letra foi mudada ou inalterada do que estava. Então olha só, você vê como é que é? Então para você ver, tá? Então hoje aí, irmãos, para você, é o poder da palavra de Deus. Aqueles homens traduziram. Você vê que eles podiam chegar ali, não, vou colocar dessa maneira. Eles podiam falar, não, eu interpretei dessa, mas não. Eles colocaram perfeitamente conforme estava na tradução que foi dada. Tá bom? Então isso é a palavra de Deus. Deus não permite que a tua palavra seja ali mudada ou inalterada. Então, muitos não valorizam a palavra. Mas para você ter o acesso que você tem hoje, homens pagaram um preço muito grande, tá? Para que nós venhamos ter o que nós temos hoje. Muitos não tinham, tá, o poder de ter a Bíblia nas mãos, tá? Tinha até o desejo, mas não tinha, né? Você vai pegar ali nos tempos da igreja, né? Até mesmo ali, você pega aqueles homens que estudavam, eles só tinham acesso à Bíblia no momento que eles iam estudar, e depois as Bíblias eram recolhidas. Eles não podiam ali, Manuel, parar para ler a Bíblia, acompanhar, né? Então, irmãos, hoje nós temos esse acesso, né? Deus nos presenteou com a tua palavra, né? Aqui tem coisas aqui que são, aqui eu posso dizer assim para você que incalculáveis, porque ela te dá resposta para tudo, para todos os momentos da tua vida que você passar ou viver. A Bíblia tem uma palavra para você, porque ela é a palavra de Deus. Então essa é a estrutura da Bíblia. Hoje nós temos o versículo, os capítulos, não existia nada disso, tá bom? Então hoje nós temos esse livre acesso, né? Então na próxima aula nós vamos aí, mais para frente, falar sobre a veracidade da Bíblia. Pastor, como é que o senhor pode me provar que ela é a palavra de Deus? Que não foi escrita pelo homem, né? Que realmente é Deus falando com a humanidade. Então nós vamos estudar tudo isso, tá bom? Próxima aula nós vamos entrar aí na inerrância da Bíblia, na veracidade da Bíblia, na autenticidade da Bíblia. Nós vamos ver, Paulo vai dizer aí que foram inspiradas, ela é infalível, não é verdade? Paulo não fala? Então nós vamos ver tudo isso na próxima aula, tá bom? Hoje é apenas a estrutura da Bíblia, como ela foi feita, como ela chegou, né? Como se deu, a escrita nos dias de hoje, né? Então você vê que nos tempos antigos, ela pela oral, né? Não tinha palavra, então você ouvia e guardava aquilo que os seus antepassados falou para você. Era passado de geração em geração, tá? Então, aquele povo na terra do Egito, porque muitos guardaram a promessa, né? Você vê que quando o povo estava cativo no Egito, muitos ali tinham a promessa, mas Deus falou que Deus levantaria um libertador, que nos libertaria. Tinha uma promessa lá dentro. Eles tinham aquela promessa de que Deus levantaria um libertador para eles. Por quê? Porque foi algo que foi passando de geração em geração, né? Pela oral. Então, para não se perder as promessas, né? Foi falando. Abraão vai passando, Jacó vai passando, e assim vai indo. Um vai passando para o outro, para que não viesse a se perder. E aí, para não se perder, o que aconteceu? Deus mandou que fosse registrado. Tudo o que Deus ia falando fosse registrado. E é por isso que hoje nós temos a palavra de Deus. Tá bom? Então essa é a estrutura da Bíblia. Tá? Então você vê que foram muitos anos para esse livro ser formado. Tá? Foi muitos anos de estudo, muitos anos de pesquisa. Foi pesquisado a autenticidade, os pergaminos. Tá? Aí você pega aí os originais, para que viesse chegar aí a canonização da Bíblia Sagrada, os 66 livros da Bíblia. A Bíblia judaica, só para você ter ideia, ela não tem as divisões, tá?
Até hoje, a Bíblia judaica, ela não tem as divisões, tá bom? Como a nossa no dia de hoje, eles não têm isso aqui. Como você pega aqui, as divisões, aí os 66 livros, não tem. Então era muito difícil. Então hoje nós temos aí um grande acesso para conhecer a Bíblia, para conhecer a palavra de Deus, tá bom? E que nós venhamos valorizar, né, aquilo que foi colocado em nossas vidas. Tá bom? Essa é a estrutura da Bíblia. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma Eu quero só perguntar, essa Bíblia é católica? Essa é. É que eu tenho uma dessa lá em Ele casa. é pastoral. Era só para tirar essa dúvida. É pastoral. Tá. Eu tenho tanto católica, eu tenho. Lá em casa tem um monte diferente, eu aí eu fico meio assim, só para tirar dúvida. Tem a de Jerusalém também, tem bastante livro aí que tá, mas ela é pastoral. O estudo dela aqui é muito bom, tá bom? Então essa foi a estrutura da Bíblia, tá bom? Nós falamos aí acerca de como ela chegou nas nossas mãos, como foi formada, né? Mostrando que ela é a palavra de Deus, homens inspirados pelo Espírito Santo, né? São 40 escritores, mas o autor quantos são? Um só. Deus. Ele é o autor da Bíblia Sagrada. A centralidade da Bíblia é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus revelando-se. A palavra de Deus aí é Deus se revelando à humanidade. É Deus mostrando o seu plano, Deus mostrando tudo que Ele tinha aí para a humanidade acerca aí da sua pessoa. Tá bom? Então nós só vamos conhecer a Deus quando nós aí conhecemos a palavra de Deus. Por isso que Oséias 6,4 diz: conheçamos, 4,6, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Tá bom? Amém, meus irmãos? Qualquer dúvida, os irmãos podem perguntar. A próxima aula vai ser muito melhor. Tá bom? Pode ter certeza. Você vai poder aí realmente chegar e falar: não, ela é a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é 100% a palavra de Deus. Tá bom? Vamos se colocar de pé. Vamos orar. André, próximo sábado é o quarto sábado, vai ter atividade, vai ter aula? Não vai ter atividade na igreja. Quarto sábado. Não, vai ter a aula. Vai ter a aula. A aula tem, todo sábado, tá bom? Todo sábado, tá? Vai ter a nossa aula. Esse é um espaço reservado para a escola, tá bom? Já foi conversado acerca do pastor Gilberto, mesmo não tendo culto, mas a aula tem, tá bom? Amém, meus irmãos? Tá bom? Qualquer dúvida, os irmãos podem perguntar, tá bom? Leia, para pastor, não entendi isso, não tem problema, pode mandar no meu privado, aquilo que eu puder ali, tirar a sua dúvida, pode ter certeza que eu vou estar passando, tá bom, meus irmãos? Amém? Presbítero Rony, ore ao Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa tarde abençoada, meu Deus, aonde foi ensinada a tua palavra, Pai. O Senhor dê graça, dê força aos alunos que estão aqui, para que nós venhamos aprender e conhecer o Senhor através da tua santa palavra, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, joga por terra todo o mal, toda a fúria do diabo, Senhor, contra esse curso, contra essa escola, meu Deus. Leva todos em paz, guardando e livrando de todo o mal, Senhor. Logo mais à noite estaremos aqui, se o Senhor permitir, Pai, para participarmos do corpo e do sangue do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Presbítero Manuel, dá bênção. O grande amor de Deus Pai, o grande amor de Deus Filho, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a sua amada igreja, não somente hoje, mas para tudo e sempre. Quem é santo diz: Amém. Amém.